Olá pessoal, eu sou o pastor Leonardo Nicomedes, estou aqui com o Davi, esse jovem abençoado. Nós tivemos agora há poucos dias um evento maravilhoso, um acampamento com o tema Destravar para Conquistar, ou seja, foi um encontro onde nós trabalhamos muito a questão da fé, destravando a fé, e o Davi tem algo maravilhoso para contar para vocês. Davi, conta um pouquinho aí como foi a tua experiência nesses dias aqui no acampamento, qual foi o impacto que a palavra de Deus e que esse momento, essa comunhão trouxe para a sua vida. Como é que estava você antes de vir para o acampamento? Como foi aqui o processo? Como é que aconteceu tudo? Conta para o pessoal lá de casa. Olá a todos. A minha vida antes do Destrava era um pouco assim má, porque eu era apenas um rapaz da igreja. Muitas vezes vinha ao culto só por vir, às vezes não sentia a presença de Deus. Você foi praticamente criado no lar cristão, né? Vendo na igreja, eu conheço Davi desde criança, né? Então, quem olhava assim, nem pensava, um menino bom, né? Que vem na igreja e tal, e aí não sabia como é que estava aí dentro, né? É verdade. Apesar de eu ser o baterista da igreja, muitas vezes acontecia eu estar a tocar só por tocar. Muitas vezes não sentia a presença de Deus, mas... Só para cumprir a função, né? Sim, é verdade. Pronto. Depois do Destrava, a minha vida... Meu Deus. Mudou completamente, porque antes do Destrava eu não orava, quando ia ler a Bíblia não tinha vontade. Estava desanimado. Bastante. Perdia o foco. Muitas vezes estava a ler só por ler e não ficava nada na cabeça. Depois do Destrava, a minha vida mudou totalmente. Já tenho mais vontade de ler. Glória a Deus. Já percebo muito melhor as coisas. Gerou aquele apetite pela palavra de Deus, a paixão pelo nome do Senhor. Tem uma chama ardente aí dentro de você agora? Agora tem. Glória a Deus. Também agora sinto mais a presença de Deus, tanto a tocar a bateria como mesmo se não estiver a tocar, eu sinto muito mais a presença dele, e é algo muito maravilhoso para mim. É muito interessante isso, só para a gente complementar aqui, que isso, infelizmente, isso é muito comum no meio evangélico, ou em qualquer meio, né? Onde as pessoas estão ali frequentando, mas no meio evangélico a pessoa às vezes está no ministério de louvor, está tocando, tem uma função, né, no corpo de Cristo, mas em algum momento ela meio que se acostuma com aquilo, como diz, né? Ela se psicoadapta àquela questão ali e acaba funcionando no automático, né? No piloto automático. E, infelizmente, muitas pessoas vão esfriando na fé, e às vezes a gente vê que não acontece nada no culto, na igreja, por causa dessas questões, né? Porque muitas pessoas trabalhando assim no automático. E é fundamental, tá? Você que está nos ouvindo agora, você que é músico, participa do Ministério Louvor, tem ministério, entenda, você precisa cada vez mais buscar a face do Senhor, buscar a presença de Deus, porque é muito fácil a gente entrar naquela rotina de trabalho, né, na igreja, né? Ou até na nossa vida, e a gente se acostumar com aquilo e trabalhar no piloto automático, de forma que a gente já não tem mais sente mais aquela alegria de fazer o que faz, e as coisas começam a mudar. E começou a mudar agora, a partir desse momento, começou a mudar. O que começou a mudar? Sim, começou a mudar a minha vida espiritual. Na parte prática, vamos lá. Sim, prática. Vida espiritual. Pronto, o pastor, mais a pastora, nos ensaios, e ela dizia, se uma pessoa não estiver bem espiritualmente, depois nas sextas, nos domingos, nos cultos... Ou seja, sua liderança em si sempre ensinou, né? Sim. E não foi falta de ensinamento, mas aí não conseguia romper. E aí, de repente, veio para o Destrava, e aí, quando veio para o próximo ensaio, já veio a palavra, e aí, como foi? Depois, a partir daí, tudo mudou. Porque aí já orava, já estava a sentir mais a presença de Deus, jejuava, lia a Bíblia. Começou a jejuar também? E antes você não jejuava? Não.
Se jejuava, não era por vontade própria. Ou seja, quando tinha um chamado, né, para a igreja jejuar, e você fazia, mas não com aquele ímpeto de, eu vou fazer porque eu quero me achegar mais a Deus, eu quero crucificar, matar a minha carne, né? Não era nesse propósito. Agora é. Agora é. Glória a Deus. E me fala uma coisa, o que é que realmente aconteceu nesse encontro, nesse acampamento, que mudou, assim, que virou a chave para você? O que aconteceu aí? Pronto, antes do destrava, para umas 3, 4 semanas antes do destrava, eu estava com umas dores de cabeça muito intensas deste lado e todos os dias de manhã, por volta das 8, 9 da manhã, sentia muitas dores de cabeça deste lado e apanhava-me a parte do olho. Entre 8 e 9 da manhã? Sim, ia até ao meio-dia, 1, e eu tinha que sempre tomar comprimidos. Eu já estava a ficar naquela de... Tu chegou aí ao médico para ver isso? Eu fui ao médico e acabei por fazer um TAC, porque eu estava mesmo preocupado. Teve que fazer um TAC? Fiz um TAC. E teu médico falou que era o quê? O meu médico, na verdade, eu fui ao médico, mas eles disseram para eu ir fazer o TAC. E no TAC dizia que eu não tinha nada. Ou seja, no exame não mostrou nada. Dizia que eu estava normal. Mas a verdade é que eu continuava com dores de cabeça. E eu já estava a ficar muito preocupado porque sabia que aquilo já não era nada físico, mas sim espiritual. Então eu estava a ficar muito preocupado com a minha vida. E pronto. E aí, o que aconteceu? Depois, no destrava, no último dia, no domingo, eu estava a ver muitos irmãos a serem libertos de várias coisas. Ou seja, um avivamento, cura, milagre. E aí você contemplando tudo aquilo, e a sua cabeça estava doendo, não estava? Tinha passado? Tava. A minha cabeça... Você estava aqui o tempo todo com dor de cabeça. Sim. E essa dor que estava durando quanto tempo que você disse aí? 4 semanas. 4 semanas. 4 semanas por aí. Olha, entenda isso, hein? Uma dor que durou 4 semanas, todos os dias, e você passou mal várias vezes e teve que ir ao médico por causa dessa dor. Eu até, no meu ser, para a dor desaparecer, eu deitava-me, mesmo que não tivesse sono, só para ver se a dor desaparecia. E não desaparecia. Eu não parava de fazer as minhas coisas porque não conseguia fazer mais nada. Fazia com que eu ficasse parado. Mas só doía de manhã? Não. Às vezes dia de manhã, outra vez já à tarde. Mas maioritariamente era de manhã. E era toda a manhã. Tua mãe soube disso, a família? Como é que estava sendo tratada essa questão da dor de cabeça em casa? Em casa era à base de comprimidos. O pessoal estava preocupado? A minha mãe estava a ficar preocupada, sim. Dizia sempre para ir ao médico ver e pronto. E aí você viu o pessoal aqui sendo curado e o que aconteceu? Eu vi as pessoas a serem curadas e eu, para mim, eu disse: hoje vai acabar a dor de cabeça e eu vou ter que pedir oração. Você sentiu isso no teu coração? É hoje? Tinha de ser, porque era o último dia e já tinha passado 3 e eu sempre com aquilo na cabeça. Passado 3 o quê? 3 dias. 3 dias, ok. Do destravo, 3, 4 dias. E eu na minha cabeça estava sempre a dizer: tenho que pedir ao pastor para que isto desapareça de uma vez por todas. E pronto, eu pedi oração ao pastor, o pastor orou por mim e ele só disse para eu fechar os olhos. Eu fechei os olhos e ele orou para que eu tinha uma seta na cabeça. Ele só fez este movimento. Qual movimento? Faz aí. Assim, deste lado, neste caso. E saiu. Ou seja, a dor de 4 semanas. 4 semanas. Só para explicar aqui o pessoal de casa. Aí ele sentiu tudo isso, né? Pediu oração. E daí, quando nós fomos orar por ele, Deus mostrou naquele momento que tinha uma seta, ou seja, um dardo. A Bíblia fala, para quem não acredita, mas se você acredita, está lá escrito que a Bíblia diz que nós não devemos ignorar os ardis de Satanás, que o mundo espiritual, ele é real. Tudo que acontece aqui no mundo físico passa primeiro pelo mundo espiritual. E a Bíblia fala que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, né? Estar firme na presença de Deus para resistirmos aos ataques do inimigo.
e usar o escudo da fé para apagar ali os dardos inflamados de Satanás. E o que aconteceu? O inimigo, Satanás, o inimigo das nossas almas, tinha lançado um dardo na vida desse jovem para paralisá-lo espiritualmente. Você viu aqui que ele disse, olha, ele caminha na igreja há muito tempo, tá? Faz parte e tudo. Só que a vida espiritual dele estava apagada, estava mortificada, vamos dizer assim, adormecida. Como diz a palavra, ó, desperta tu que dormes. E o que aconteceu? O Espírito Santo veio com um despertamento para a vida do Davi. Assim tem muitas pessoas que caminham muito tempo e ficam assim. E aí o inimigo, já sabendo que Davi foi chamado para matar os gigantes, tá, Davi? O seu nome é profético. Davi foi chamado para matar gigante, para derrubar gigante. E ele queria derrubar você antes que você se levantasse para derrubar os gigantes. Era isso que estava acontecendo. Aí lançou um dardo para quê? Deixar ele desanimado, deixar sem fé, deixar achando que era só ser uma pessoa religiosa. Eu vou ao culto, eu participo, né? E às vezes tem pessoas que passam por isso, que dão muito mais valor, às vezes, até às amizades que tem dentro da igreja do que a própria amizade com Deus. Né? Própria amizade com Deus. Então ela dá muito mais valor às vezes às amizades, o momento da confraternização, aquele momento de acabar o culto e tudo que é isso. Então assim, foi o momento que Deus mostrou o dardo e nós, pela graça do Senhor, puxamos esse dardo, né? Em nome do Senhor Jesus, e a dor de cabeça acabou instantaneamente. Foi isso, né? Eu acreditava em milagres, mas quando é com a pessoa em si, a partir daí ainda acredito mais. Glória a Deus. Isso fez toda a diferença. Fez toda a diferença. Né? E agora você está pronto para derrubar os gigantes. Amém? Amém. Glória a Deus. E como é que está sendo agora? Depois, porque assim, no acampamento, naquele momento, aquela imersão, né? Todo mundo ali recebendo, de certa forma é fácil. Agora a questão é na segunda-feira, quando acaba, que você tem que continuar sozinho praticando aquilo ali. Como é que é o Davi agora, depois que, quando eu falei aqui, acabou o acampamento, agora começa a batalha, a verdadeira batalha. E agora como é que está o Davi? Agora o David é um rapaz totalmente diferente. Antigamente não orava, não jejuava, não lia a Bíblia. Se lia não era por vontade própria. Agora eu tenho vontade de ler a Bíblia, de aprender mais sobre a Bíblia também. E é isso, aprendi também a remir mais o meu tempo. Antigamente, se fosse preciso, acordava ao meio-dia e... Você acordava meio-dia, rapaz? Por vezes sim. Uhum. Acordava ao meio-dia e... Você acordava mais cedo quando tinha que ir para a escola, trabalhar, sim, fazer alguma coisa, mas se tivesse de folga em casa, era meio-dia que acordava. Por volta disso, sim. E agora? Está acordando que horas? Agora, 9, né? 9h30. Tá ok. Tá melhor. Vai chegar às 7 daqui a pouco, né? 6. Agora vai. Mas é já um bom começo. Começou a remir o tempo, ou seja, começou a colocar em prática o que aprendeu, né? Porque, na verdade, nós falamos aqui de lições práticas, né, para você fazer a sua vida desenvolver. Falamos da sua responsabilidade, da nossa responsabilidade como servos de Deus, de colocar o projeto de Deus em nossas vidas em prática, né, de exercitar a nossa fé. Então, foi tremendo, foi realmente maravilhoso. Se você pudesse dar um recado para o pessoal lá de casa, agora que está se assistindo, o que você diria para eles? Eu diria que, se por acaso algum daí que está a ver, se tiver algum problema espiritual, que possam falar com os vossos pastores, porque os pastores são os nossos pais espirituais e eles certamente vão dirigir o melhor para as vossas vidas. Onde quer que eles estejam, né? Sim. Onde eles estiverem frequentando, onde estiverem congregando. Se não estiverem congregando, fazer o quê? Procurar uma igreja e procurar Deus. Amém. Glória a Deus. Então, esse foi o testemunho, um pouco do testemunho de Davi. Tenho certeza, Davi, que é só o começo. Deus tem muito mais para a sua vida. Tenho certeza que você vai voltar para contar, porque o que Deus fez ali foi tão grande, está tão recente, né? Tem o que um mês, eu acho, o mês passado.
mas ainda vai desenrolar muita coisa na tua vida e tu ainda vai ter muito mais fruto, vai colher muito mais fruto desses dias que você entregou para poder buscar a presença de Deus, e é só o começo. Você que está em casa nos ouvindo, creia, Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós estamos gravando esse testemunho para edificar a sua fé e dizer para você que para Deus não há impossível, e tudo aquilo que você precisa, coloque na mão de Deus. Eu tenho certeza que o impossível Deus fará. Agora Ele vai despertar você, Ele vai destravar, Ele quer destravar a sua fé para que você venha romper e viver o sobrenatural, o propósito que Ele tem para a sua vida aqui nessa terra. Um grande abraço, beijo no coração de todos vocês.